Estamos aguardando você e à noite o grande culto da família às 18 horas. Será uma alegria receber você no setor São Caetano do Sul e junto adorarmos a Deus. Nós estamos aguardando por você. Desejo um forte abraço a você e toda a sua família. Dia 25 também, a festividade continua. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Nós fazemos aqui esse convite a você para participar aí do trabalho ali em São Caetano do Sul. E você pode continuar acompanhando os trabalhos da nossa igreja aqui na RBC e também pela página de notícia do Jornal Nosso Setor, que é o jornalnossetor.com.br, e também no Facebook do Jornal Nosso Setor, e manter aí informado com todas as informações da nossa igreja Assembleia de Deus. Boletim Nosso Setor, com o jornalista pastor Aguinaldo Lopes, com informações da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Oferecimento: Vermonte Seguros, seguro saúde, patrimonial para sua casa ou carro e seguros especiais para pastores e igrejas. Ligue para Vermonte Seguros, 11-2367-5289. Chaveiro Parapuã, cópias de chaves residenciais, comerciais e automotivas de todas as marcas. Socorro 24 horas, Chaveiro Parapuã, 11-3975-3559. Avenida Parapuã, 206, Freguesia do Ó. Eli das Canetas, canetas, chaveiros e brindes personalizados. O lugar certo para produzir a caneta com a sua marca ou evento. 11-991469221. Venha estudar Teologia na FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Cursos bacharel em Teologia, curso à distância e aconselhamento familiar. Informações: 27969122, ramal 5, ou acesse www.faesp.org. No Instagram e Facebook, siga @faesp.teologia. FAESP, 40 anos. Tradição no ensino teológico. Ouça Teologizando com a FAESP. O programa da Faculdade Evangélica de São Paulo traz aos ouvintes da RBC os critérios e os princípios que ajudam nos esclarecimentos à luz da palavra, com reflexões pastorais e ensino do dia a dia da igreja através da Bíblia Sagrada. Teologizando com a FAESP, toda quarta, 14h. Sabe aquela palavra que você precisa ouvir da parte de Deus para mudar a sua história? Venha recebê-la neste domingo com o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Um culto especial com adoração a Deus e a palavra levada a sério, que muda a sua vida. Mas que você seja verdadeiramente um crente avivado pelo Senhor, sempre cheio de vida, cheio de graça, cheio de ânimo, cheio de forças, cheio de vigor. Anote aí o endereço: Rua Conselheiro Cotegipe 273, no Belenzinho, paralela à Avenida Celso Garcia, altura do número 2200. Não esqueça, domingo que vem, às 19h. Te esperamos lá. E agora você ouve na RBC, Programa Uma Deb. Programa Uma Deb, União da Mocidade da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Bate-papo, variedades, entrevistas, louvor e a sua participação. Fique sintonizado, está no ar, Programa Uma Deb. Envolvido na tua
Deb. Meus amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Rádio RBC 1350, participação da nossa querida Regional Norte, da nossa querida Uma Deb, e eu quero começar este programa dando uma boa-vinda a todos vocês que estão online já, durante o dia, durante a tarde e agora durante a noite, desse último programa ao vivo da nossa Rádio RBC 1350. Tá conosco hoje o time aqui tá forte. Penso na seleção aqui, né? A seleção dos profetas belemitas hoje. Glória. Aqui. Só dá teólogo, bispo, reverendo, só homem de gabarito alto hoje aqui. Literalmente é um time de peso. Um time... As duas pontas do time tá hoje é um time de hoje, peso, né? Eu e o Lucas tá até... Vocês estão na casa dos 70. Eu e o Samuel já estamos na casa dos 100. Estamos equilibrando aqui a mesa do debate. Vai ser muito bom hoje. Conosco, Gilberto Filho. Sou eu. Estava com saudade de vocês. Olha aí. Esse que vos fala, Jonathan Silva, presbítero, né? Isso. Lucas Gomes, lá do setor de Perus. Pai do Senhor. E também nosso teólogo, mestre, PhD, doutor, PhD, o homem é terrível, do setor da Lapa. O maior currículo do setor 3 da Adelapa. Pastor Samuel Silva. Já quero profetizar logo, né? Amém. Os profetas de olhos abertos. Amém. Ô John, mas hoje nós vamos falar sobre o que, John? Maturidade espiritual. Meu Deus, isso é muito forte. E vai ser forte. Hoje vamos encurtar um pouco os louvores, porque o debate aqui, a gente tem que aproveitar esses homens de Deus. Eu só vou fazer aqui o meio de campo, tá? Toco para vocês tocam aí, vocês vão tocando o barco aí. Mas eu quero começar a falar sobre maturidade espiritual com início aí, com pontapé inicial. 1 Coríntios, capítulo de número 13 e o versículo de número 11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É o próprio Paulo dizendo, né? Eu era menino, fazia coisas de menino, pensava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, ou seja, ele adquiriu com o tempo, e é muito bom e deixar claro aqui que maturidade espiritual não nasce, né? A gente não nasce com maturidade espiritual, não é isso? Com o passar do tempo a gente vai adquirindo. E esse é o tema, maturidade espiritual. Eu quero perguntar a vocês, em primeira pergunta, né? O que é maturidade espiritual? Vamos falar sobre isso. Como posso me tornar mais espiritualmente maduro? Falando nesse requisito da maturidade. Eu quero aqui começar logo o debate com vocês. Quer falar, Gilberto Filho? Então, estar aberto. O que é maturidade espiritual? Vamos lá. Na minha opinião, quando se trata de maturidade, logo a gente entende que é um processo. Então você não nasce maduro. Eu acredito que assim como a salvação, que é um processo, a maturidade ela também deve se passar por esse processo. Há o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos do leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Então é um processo, são estágios, são momentos na vida que cada cristão passa. E eu penso que sem a maturidade espiritual, sem esse processo, é impossível o acesso para a vida eterna, para a herança eterna. Então eu acredito que para a gente alcançar a vida eterna, devemos ter uma maturidade espiritual. E a maturidade espiritual ela começa no requisito da salvação, né? Ali é o princípio, né? Quando nós aceitamos a Jesus, inicia o processo do crescimento espiritual. Com o passar do tempo a gente vai se tornando maduro, é isso?
espiritualmente falando. Então nós entendemos em primeira mão que é um processo, é um tempo. A gente não nasce já maduro espiritualmente falando. A gente, em questão dos processos, vai crescendo. Questão da salvação, o primeiro passo, né? Aceitou Jesus, questão da salvação, ali começa e se inicia o processo de um amadurecimento ou de um crescimento espiritual, não é isso? Justamente. Vamos ouvir o ponto de vista teológico, teológico, assim, né? Dizer, aqui é raso o lado, justamente. E aqui já é a profundeza lá dentro. Caiu fogo aqui agora. Meu Deus. Diga lá, pastor Lucas Gomes, pastor Samuel Silva. Deixa o Samuel, fica à vontade, Lucas. Samuel, que ele tá melhor preparado que eu. Vai, Samuel. Não, quando a gente... primeiramente, a paz do Senhor a todos. É um prazer participar aqui com vocês hoje, mais uma vez, do trabalho. Jonathan, Gilberto, Lucas. Amém. Pessoas que têm grande admiração, carinho, e para mim é muito relevante estar aqui. Eu, como um cristão, né, o tema maturidade espiritual ou maturidade cristã, a gente pode pensar no conceito de maturidade no seu sentido original do termo, né, da palavra latina maturus, ou seja, aquilo que está pronto, aquilo que passou por um processo e está numa condição de ser algo, ou de, no caso do fruto, de ser comestível, né? Não é mais verde e nem está num processo de apodrecimento, mas está numa condição de pronto. É aquilo que é maturos, né? Ou seja, é aquilo que está pronto. Então, no conceito, o Jonathan, inicial, de nós entendermos isso, no sentido de maturidade, a gente entende então que maturidade é aquilo que está pronto. E nós trazendo isso para o campo da fé cristã, digamos que é aquele que está em completa dedicação e direção às Escrituras ou a Cristo e a Deus de um ponto de vista inicial. Lucas Gomes. Primeiramente, boa noite, paz do Senhor, Gilberto, Jonatas, meu amigo Samuel. Amém. Eu sabia que o Samuel ia me ajudar, por isso que eu deixei ele falar primeiro. O Samuel comentou aqui sobre maturidade ser aquilo que está pronto, isso. Não é? E João 15, verso 2, Jesus diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, de acordo com as palavras do meu colega, se ser maduro espiritualmente é estar pronto, então eu quero apenas complementar essa fala dizendo que ser maduro espiritualmente também é produzir. É estar pronto para produzir na obra de Deus. Porque senão você incorre no risco de ser reprovado, de ser cortado. Então há uma necessidade no crente em amadurecer. É claro que você não vai acelerar o processo, né? Mas ter paciência também, aguardar o momento para isso. Mas existe essa necessidade para não ser reprovado, para não ser cortado. Porque se nós lermos o capítulo 15, nós vamos perceber que há uma grande atenção da parte de Deus que os seus filhos produzam. Os olhos de Deus estão na produção do crente. Se ele não produz, ele não serve para nada. Então há uma necessidade em estar maduro espiritualmente. Entra naquele requisito, como já foi citado, do fruto, né? A gente olha às vezes para fruta e fala o quê? Que ela não está madura ainda, né? Pronta. Uhum. Então, e o Lucas falou uma questão do tempo. Às vezes a gente quer acelerar essa maturidade espiritual, né? Ou quer se tornar muito rápido espiritual. E a gente entende que é um processo. A gente vai discorrer aqui alguns personagens que amadureceram com o tempo, né? Não nasceram maduros, mas amadureceram com o tempo, com também oportunidades
que as oportunidades fazem também que a gente amadureça e vão surgindo situações para a gente se tornar maduro. E isso também é uma questão de escolha, ou não? O amadurecimento. Ou vem algo natural, eu quero me tornar maduro, ou eu escolho ser maduro ou estar maduro. Vem como escolha ou não tem opção? A pessoa se torna maduro querendo ou não? Sim? Então, é que são tantas, a mesa tá aberta. São tantas potências aqui, né? Foram tantos suspiros. Nós estamos do lado teológico no momento. É que assim, existe um senso comum sobre o quesito maturidade, né? A gente precisa pensar também que existe lá fora um conceito de maturidade. E geralmente as pessoas costumam desclassificar crianças, adolescentes e jovens do quesito maturidade, né? Então existe um senso comum que atribui maturidade apenas a pessoas mais velhas, cabelos brancos, né? É verdade. A gente tem até um texto de Provérbios 22:15 que diz que a estutícia está no coração da criança, ou seja, a estupidez, né, está no coração da criança. Mas também encontramos as escrituras ao mesmo tempo se referir ao jovem como algo que produz... que produz não arraste os microfones. que produz sabedoria, né? No caso, a gente tem um texto que afirma que no coração de uma criança está a estupidez, mas nós temos outros que demonstram crianças maduras, né? No caso de Samuel, no caso de Cristo, e também jovens, no caso de Timóteo, no caso de Davi na adolescência, no caso também de, se eu não me engano, Joás, que começou a reinar com 7 anos de idade, e diz que ele andou no caminho do Senhor. E em contrapartida, nós também temos textos que revelam homens com uma idade avantajada, cometendo práticas que consideraríamos estúpidas ou imaturas, né? Noé, que tomou vinho, embriagou-se, ficou nu na frente dos seus filhos. Ló, que se relacionou com as suas 2 filhas. Nós temos Abraão mentindo, né? Abraão mentindo, isso já numa idade avançada. E é uma prática imatura, é uma prática estúpida. Ou seja, as escrituras, primeiramente, ela quebra esse conceito de que a maturidade não é possível ao jovem, não é possível ao adolescente. Não tem nada a ver com a idade. Não tem. É uma questão de busca, né? Mais pra frente, eu acredito que depois que os nossos amigos aí compartilharem um pouquinho mais de saberes, eu tenho até uma tese sobre essa questão de como que nós conseguimos atingir uma maturidade cristã. As escrituras nos direcionam a isso. E então, primeiramente, a gente precisa quebrar isso. É possível ao jovem ser maduro. É possível ao adolescente adquirir maturidade em Cristo, em Deus, espiritualmente falando, né? Isso não é, teoricamente, algo reservado apenas aos mais idosos. Quando o texto fala do respeito às cãs brancas, ele se refere às experiências que esses viveram, né, que podem servir como base e fundamento para nós, jovens, adolescentes, crianças, caminharem sem cometer os mesmos erros. Então não tem nada a ver com idade. Não. Primeiro a gente quebra esse conceito que maturidade espiritual cristã não é fator decisivo para a idade. Porque vem, querendo ou não, como padrão da antiguidade, né? Sendo assim, os mais velhos são mais maduros do que os mais novos. Exatamente. Samuel acabou de provar, biblicamente falando aqui, que não tem nada a ver. Então a gente não vai nem questionar, porque foi na Bíblia. A questão é, não tem idade para se tornar maduro. Segunda questão, é um processo que a gente não nasce, mas a gente, com o passar do tempo, vamos produzir indícios de maturidade. Isso é muito bacana. E é tão verdade isso, que a gente vê isso nos tempos atuais. Sim. Eu canso às vezes de conversar com pessoas, a gente trabalha com jovens, a gente vê isso nitidamente, às vezes pessoas mais velhas, com uma cabeça desse tamanho, ou seja, de atitudes imaturas. E às vezes é um adolescente com a cabeça já muito evoluída, com pensamento muito avançado,
e com uma maturidade de absorver, de resolver questões, problemas. E a gente vê isso de uma forma muito literal em nosso meio hoje, e é o que quebra esse tabu aqui, vamos dizer assim, que a idade faz a gente ficar maduro. Se fosse o Gilberto Silva, estava muito maduro, porque... Não, Gilberto, tem quantos anos, Gilberto? Tenho 22. Tá novinho, tá... 22? 22. Tá cheirando a leite ainda. Mas vamos lá, fala na questão do leite que você citou, deixa eu criar um pensamento aqui, vamos assim dizer, para... Pegue a sua caneta... Sua página em branco, porque vem mensagem para você agora. Vamos lá. Não, na verdade é para que o pastor Samuel Silva e o pastor Lucas Gomes possa desenvolver no ponto de vista aí teológico da questão. Vamos lá. Quando a gente fala acerca de maturidade espiritual, dentro do nosso meio, dentro da igreja, eu entendo que às vezes existem aquelas pessoas que recentemente aceitaram a fé em Cristo Jesus e de alguma maneira precisa se desgarrar do velho homem, das velhas práticas, e eu queria ter a opinião de vocês no sentido de como a igreja pode ajudá-los nesse sentido. Por quê? Porque antigamente na cultura da família tinha-se aquela questão, o filho mais velho vai cuidar dos mais novos, dos irmãos mais novos. Tanto é que os pais, naquela época, tinham a preocupação de ter mais filhos, porque tendo mais filhos, os filhos iriam trabalhar, logo tendo trabalho com todos os irmãos, com todos os filhos, iria gerar sustento para casa. Hoje não. Hoje é diferente. Quanto menos filhos tiver, é melhor, porque eu vou ter menos gasto e tudo mais. O tempo mudou. Mas só que será que a igreja não tem que resgatar esse princípio da cultura da família antiga, do filho mais velho cuidar do filho mais novo? Tanto é a questão do texto que eu li de 1 Pedro 2, que fala da questão do leite racional, para que vá crescendo. Eu queria tomar a opinião de vocês nesse sentido, como que a igreja pode auxiliar essa pessoa que está dando os primeiros passos na fé, para que essa alcance a maturidade espiritual. Posso comentar? Pode. Brevemente, enquanto o Gilberto expunha a pergunta, eu pensei aqui, eu acho muito importante, todas as pessoas elas precisam de um tutor, de alguém para ajudá-la a chegar a algum lugar. Nós vimos aqui em todos os textos bíblicos e na vida prática também nós observamos isso, que a maturidade ela independe de fato da idade, do tamanho, do contexto social e tudo mais. Só que é muito importante também a experiência, porque esses que já estão há tempos na caminhada cristã, eles têm experiências. Então os que chegam precisam ser amparados, né? E essas experiências certamente os ajudarão a não tropeçar nos mesmos lugares. Numa questão prática, enquanto eu ouvi aqui o Samuel, o Gilberto, eu me lembrei da minha adolescência. Eu sempre me considerei assim um adolescente, um jovem muito maduro. Pelo menos as pessoas que me cercavam falavam muito a respeito disso. Só que no meu caso, né, eu não sei outras pessoas, mas no meu caso, hoje eu olho para trás, era muito mais uma questão de discurso, porque quando eu me vi em algumas situações embaraçosas, eu não tive a mesma habilidade, eu não tive a mesma maturidade, entendeu? Então no meu caso era mais uma questão de discurso. E eu careci muito de pessoas experientes, principalmente na obra de Deus, que às vezes eu olhava e eu achava que não tinha muito para me ensinar, mas às vezes em um simples exemplo de vida eu acabava aprendendo muito. Então eu me julgava maduro, até espiritualmente, não só numa questão prática de vida, mas ainda assim eu careci muito da ajuda das pessoas para poder chegar a algum lugar, e ainda careço. Então eu acho que mesmo os maduros espiritualmente, eles precisam de alguém para poder continuar caminhando, ouvindo as experiências, entendeu? Porque, querendo ou não, maturidade vem em questão do processo. Você vai crescendo através do processo, né? Que às vezes você está, e aí você consegue lidar
querendo ou não, a sua inteligência, com a base bíblica e com tutores, né? Com pessoas que já passaram por aquilo. E aí você vai adquirir também a maturidade e a experiência com essas pessoas. Então, não é inválido, vamos dizer, deixar bem claro aqui, não é inválido as pessoas mais velhas, é super válido, né? Sim. Pegar conselhos, sabedoria. Exatamente. Né? Com pessoas que estão ainda com cãs brancas. E eu particularmente, eu tenho, acho que com certeza vocês também têm, um respeito demais por essas pessoas. Porque, querendo ou não, a gente vê uma maturidade espiritual que a gente está galgando, né? A gente está no processo. E é estágio, né? Às vezes a gente está aqui, a pessoa lá que viveu mais uns 50, 60 anos, ela está aqui. O nível de maturidade dela é com certeza muito maior e muito melhor do que o do Jonatas aqui. Está começando agora. Principalmente em carreira ministerial. Mas como a gente não fala sobre carreira ministerial, mas é mais espiritual, em questão dos processos. Então, nesse primeiro tópico, já foi esclarecido o que é maturidade espiritual. Não é isso? Então a gente vai pro rápido intervalo, a gente já volta rapidinho. Vamos colocar um louvor? Tem um louvor aí, Paulo? E a gente já volta já para falar a vocês como ou podemos se tornar uma pessoa mais madura ainda espiritualmente falando. Então, no segundo tópico a gente volta com mais informações para vocês e mais Bíblia desses homens de Deus aqui. E bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. E foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. Seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia Programa Uma Deb. É isso aí, vamos para o segundo tópico, às 23 horas e 26 minutos. Nós estamos falando sobre maturidade espiritual. E aí, você é maduro espiritualmente falando? Manda sua pergunta aqui no nosso Facebook da Rádio RBC 1350. E eu quero já começar falando com nossos espectadores aí da nossa querida Rádio RBC pelo Facebook. Como que tá aí, Giba? Vamos lá, mandar um abraço pro pastor Wagner Dias, lá de São José do Rio Preto. Abraço! Pastor Guilherme Duarte, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Lá de Uberlândia. Os mineiros? Os mineiros, aí. Queijinho bom. Pastor Fábio Goulart, também do setor Taipas. Teólogo, homem respeitado também. Um abraço. Com a gente. São esses que apareceu mensagem aqui por enquanto.
Você que está acompanhando com a gente, mande aí sua pergunta, sua dúvida, sua mensagem. A gente está aqui para poder esclarecer todas as dúvidas sobre maturidade espiritual. Todas, eu disse, viu? Todas, porque tem 2 homens de Deus aqui, teólogos assim, eu me incluo na questão do homem de Deus, só para deixar claro. Então são 3, né, Gilberto? Então são 3. Não, me deixa humildemente me incluir também nessa linha, então, por favor. Mas você fez uma pergunta, sim. Lucas respondeu, e agora a gente quer ouvir também a versão do nosso querido mestre. Sobre como... Vamos lá. Como que a igreja pode auxiliar essa pessoa que está dando os seus primeiros passos na fé para que ela alcance a sua maturidade espiritual no sentido da cultura da antiga família, dos filhos mais velhos cuidarem dos filhos mais novos e assim por diante. A única forma de nós conseguirmos introduzir ou preparar pessoas na maturidade cristã, maturidade espiritual, é introjetando nessa pessoa valores. Repita, por favor. Introjetando. Introjetando. A aplicação numa frase. Tem uma caneta aí, né? Introduzir. Só letra. Introjetando. É fazer com que aquilo que é introduzido produza mudança na vida daquela pessoa. O que acontece a ideia de maturidade, como a gente disse inicialmente, é aquela ideia de estarmos prontos. Mas a gente define, por exemplo, que alguém está maduro quando ele tem a capacidade de assumir algumas decisões importantes, né? Quando a gente começa a ter a responsabilidade por decisões importantíssimas na nossa vida. Isso é marco para final de muitas fases também. Então, o ato de tomar decisões é um sentido de maturidade. Então, a igreja, como um instrumento divino para introduzir nas pessoas a maturidade, é a partir da introjeção dos valores das escrituras sagradas. Não tem como atingirmos a maturidade espiritual, a preservação desses bons valores, sem a introdução das escrituras. Tá. A questão aqui, eu até anotei aqui, sobre a maturidade cristã, ela requer uma reordenação. Sim. É uma questão radical das prioridades, vamos dizer assim, deixando de viver para se agradar e passando a viver para agradar e a obedecer a Deus. Sim. Eu disse aqui como uma chave para a maturidade é a consistência, ou seja, a perseverança em fazer as coisas que sabemos nos aproximará de Deus. Essa questão de escolha de algo muito radical a ser tomada, ela tem uma determinada faixa etária? Não, ela não tem. Tem pessoas que são forjadas... Dizendo assim, eu quero ficar maduro agora. Existem pessoas, como o Lucas mesmo disse, ele amadureceu muito rápido, também acredito que vocês conheçam pessoas, mas existem circunstâncias que forçam você a ser maduro. É uma maturidade imposta pela vida, imposta pela circunstância. Prematura. É uma maturidade que vem prematuramente, mas que te proporciona isso. De alguma forma, é prejudicial essa... É prejudicial do ponto de vista se essas circunstâncias que te impõem conhecimentos prematuros prejudica você no âmbito psicológico. Samuel, você entrou numa questão. Vocês entraram numa questão interessante. Vamos aprofundar mais. Vamos aprofundar. Até respirou. Rapaz, agora esquentou aqui. Mas vamos lá. Esse é o bom. É o debate. Veja só, eu falei sobre mim, né? Sobre essa questão de ter amadurecido um pouco cedo, né? Pelo menos eu me via dessa forma. As pessoas que me cercavam, né? Sim. Comentavam acerca disso. E em razão disso, Samuel, eu acabei não vivendo. E percebo que hoje pessoas não vivem algumas fases da sua vida. Sim. Justamente por causa dessa imposição. Isso. Às vezes, ô Gilberto, até pela igreja, tá? Sim. Até pela igreja. Uma experiência que eu tive, aos 13 anos eu fui jogado. Sim. Eu não fui posto. Sim. Me jogaram para dar aula de escola dominical. Não tinha... Deixa eu abrir um parêntese e o senhor emenda. Eu, desde que
respirei, sou filho de pastor. Sim. Né? Mas tem aquela questão que filho de pastor não é pastor. Aham. Mas vai entrar na mesma experiência de vida. Assim digo eu também. Ó, por exemplo, aqui, eu me lembro que em Minas Gerais, onde eu morava, eu com 13 anos, eu era coordenador de jovens de um setor aonde eu era o mais novo dos integrantes, não era nem adolescentes, era de jovens. Então eu coordenava jovens com 20, 22, tinha que ouvir um menino de 13, e eu comecei a dar aula na escola bíblica dominical com 13 anos. Sim. Então foi imposto uma circunstância. Assim, eu percebo também que há uma necessidade por parte da igreja. Sim. Não se faz as coisas aleatoriamente, né? Vamos colocar aqui na faixa de Gaza e se vira. Mas não é Mas um perigo isso? então, é onde eu quero chegar. Tem a necessidade. Então, olharam para mim, na onde eu congregava não tinha escola dominical, alguém deu a ideia, e aí assim, dos piores era um pouco melhor. Dos piores era um pouco melhor. E aí coloco o Lucas para dar aula na escola dominical, sem eu praticamente nunca ter participado de uma, simplesmente por entender um pouquinho alguns textos e tal. Então comecei a dar aula na escola dominical aos 13 anos, fui posto como segundo líder da mocidade aos 13 anos, a mesma situação, coordenando pessoas mais velhas. Em razão disso, eu tive que tomar uma postura que a minha idade não pedia. Eu não vivi minha adolescência. Então olho pra trás hoje, poxa... Precisam todos de terapia aqui. Psicólogos que estão assistindo. Ó. Estão ao vivo aqui. Já anota o WhatsApp. Todos precisam de terapia. Eu não vivi a minha adolescência. Eu não vivi a minha adolescência. E aí hoje eu olho pra trás... Quer dizer, eu olho para pessoas que passam pela mesma situação e eu vejo essa maturidade sendo imposta, e eu não sei como que o Gilberto se sentia, mas eu me senti privilegiado naqueles dias, né? Você se sente, poxa, eu tô fazendo a obra de Deus, eu fui escolhido e aquilo tá certo. Então assim, o que eu gostaria de perguntar ao Samuel nesse momento, tomando conta do programa? Fica à vontade. Perguntar ao Gilberto, ao Jonatas, até que ponto essa maturidade imposta ela pode ser prejudicial? Quais os problemas? Aí eu acho que volta ao que você ia comentar sobre a questão psicológica, né? Então, é que assim... vão ganhar dinheiro agora. Nós temos as fases, né, da vida conhecidas como infância, adolescência e maturidade, para que cada uma delas sejam vividas na sua plenitude, né? É tanto que hoje a gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e dos Adolescentes, que prevê punições contra aqueles que tentam interromper esses processos na vida de crianças e adolescentes, como trabalho, exploração infantil, abandono de escola, coisas do tipo. Ou seja, por que é importante ter essas fases? Para que elas se desenvolvam de forma plena. Porque existem conhecimentos ou existem aprendizados que um ser humano só poderá ter naquelas fases, né? Isso é fato. Então, quando essa fase da vida humana ela é interrompida por responsabilidades que não cabe, talvez, ao momento da pessoa, isso traz alguns questionamentos posteriores, né? Como que teria sido se eu tivesse brincado mais, aproveitado mais as amizades? Será que isso interromperia o processo e o plano de Deus na minha vida? Com certeza não. É que a gente coloca, às vezes, isso de uma forma desordenada. A gente vê muitos adolescentes que hoje, no afã de pregar, põem a Bíblia, o terno, vão para a igreja, viram pregadores mirins, né? Só que aos 14 anos, quando ele vai para a escola, para o ensino médio, e ele percebe que tem um monte de adolescentes que vive ali, que brinca, que ri, que sai, que está em outro mundo, ele se sente atraído por aquilo. Então, o fato, pregar, chamado, vocação, se torna uma tortura para ele, porque não é introduzido de forma correta. Ou seja, Deus tem um chamado na sua vida, você vai vivê-lo, mas viva-o por partes, né? Então, a gente vê Jesus no templo aos 12 anos pregando para os doutores, e a gente pensa que Jesus fazia isso 24 horas quando criança. Né? Mas existe um Jesus... Eu me lembro de um testemunho de um pastor que na sua adolescência, um profeta, né?
disse que Deus iria fazê-lo de um pregador itinerante, né? Sim. Que ele não iria trabalhar mais. Aí ele foi, deixou a escola, deixou o trabalho que estava iniciando e foi para casa. Esperar a itinerância dele chegar. Aí demorou, viu? Demorou que não chegou. Então, tem essas situações, né? Interrompe o processo porque impede a pessoa de ter vivências, né? Vivências que lá na frente ele poderia utilizar para poder ensinar outras crianças, adolescentes, entender. Criança precisa de afeto, adolescente precisa de afeto, precisa de acolhimento, precisa de segurança. Então, se você se desbrava nesse mundo já buscando responsabilidades que talvez não sejam as suas para aquele momento, você pode também ter decepções, marcas, e isso pode sim trazer resultantes posteriores. Estão citando aqui Eclesiastes, né? Tudo tem um tempo. Tudo tem seu tempo. A questão do... Pode falar. Perdão, e de maneira alguma, eu acredito que as pessoas não podem pensar dessa maneira, que a proposta aqui é mostrar que um adolescente, uma criança, Sim. um jovem está envolvido com a obra de Deus, Seja vai trazer algum tipo de prejuízo, não é isso? É você dosar tudo que você vai fazer. A motivação, né, do indivíduo, o que está o motivando, né? Exatamente. É você viver uma vida social, glorificando a Deus, e também uma vida ministerial, que seja, independente da idade, glorificando a Deus também, né? Sim. Em todos os sentidos, né? Com certeza. Fala, meu amigo. Diga. Pode falar. Perdeu o raciocínio? Não, pode continuar aqui. Perdi aqui, mas pode continuar. Por exemplo, igual eu me lembro que nessa questão da aula da Escola Bíblica Dominical, eu dava aula aos jovens, só que teve um dia que um pastor de um determinado setor da minha cidade falou: você vai ter que dar aula para os adultos lá da minha igreja, porque eles não querem me ouvir mais. Era um pastor de certa idade, eu falei: Jesus, uma coisa é você dar aula para os jovens, tá na minha mesma idade, outra coisa é você sair para dar aula para os adultos. Então, no meu caso, não foi prejudicial a mim. Eu consegui, até pelo fato de ter um pastor em casa, eu consegui ter estrutura para separar cada questão, e como o Lucas falou, usando isso para glorificar a Deus em cada momento. Mas eu acredito que a gente tem que ter uma certa cautela nessa caminhada, porque às vezes muitos desses não pode ter a devida estrutura para suportar tudo isso, né? É isso que... Porque é um peso colocado sobre os seus ombros. É isso que foi falado aqui sobre a urgência, a necessidade. Às vezes faz a gente ter esse tipo de pensamento de pegar alguém que ainda não está maduro o suficiente para tal função, mas é o famoso tapa-buraco. Tipo, não tem ninguém, e do menos, vamos dizer que foi falado aqui, do menos pior, é você, sou eu. Aí pega a pessoa e coloca um determinado cargo. Eu citei aqui sobre se isso é muito prejudicial. Agora vamos tratar da igreja, porque ele está liderando, ele está falando, ele está em evidência. Isso pode afetar também, querendo ou não, a igreja, tanto a pessoa, porque foi imposta por aquele determinado cargo, enfim, aquela determinada função, e às vezes há uma imaturidade da pessoa, mas a pessoa acaba aceitando, por causa não tem quem fazer, quem prosseguir, e aí a pessoa é imposta em determinada função. A igreja em si, ela também se prejudica nesse requisito, porque tem alguém imaturo na frente de algum trabalho, e espiritualmente falando também se envolve. Sim, sim. Tem, e por isso que a gente começou com uma exposição de que a maturidade não está literalmente ligada à idade. Nós temos pessoas imaturas com muitos anos de fé, mas que não atingiram alguns graus para atingir essa maturidade. Eu posso só expor aqui? Fica à vontade, meu filho. Aqui é o seu programa. Rapidamente, nem 2 minutos eu vou gastar. Mas a maturidade espiritual ou a maturidade cristã, ela está ligada a algumas coisas. A primeira é que a maturidade espiritual está ligada à santificação.
Segundo, ela está ligada ao abandono do pecado. Ela está ligada e está associado à ideia de crescimento espiritual. E a maturidade cristã está ligada à plenitude e à alegria em Deus, ou seja, o regozijo ao louvor e adoração. Quinto, a maturidade espiritual ou cristã, ela está ligada diretamente à noção de incorporação dos valores de Cristo. Para uma pessoa ser considerada matura espiritualmente falando, ela precisa ser uma pessoa que busca uma vida de santificação em Cristo. Ela precisa ser uma pessoa também que busca a mortificação dos feitos do seu corpo, a renúncia dos vícios, dos hábitos ruins e do pecado. Ela precisa também buscar o crescimento nas coisas da fé. Ela precisa ter fome de Deus, uma pessoa matura espiritualmente. Quarto, ela precisa ter contentamento em Deus e na sua experiência com Deus, ou seja, é o que Paulo nos ensina em Filipenses. Eu sei ter bonança e sei ter falta. Se eu sei lidar com a ausência e com a presença, eu sei então que eu sou maduro espiritualmente. E por último, quando eu digo que uma pessoa, para ter maturidade espiritual, ela precisa ter incorporação dos valores de Cristo, eu digo que ela precisa sofrer a incorporação do caráter de Cristo, como diz Paulo em Romanos 8:29, ou seja, sermos feitos em conformidade à imagem de Cristo, ou seja, é sermos recriados pelo caráter de Cristo. E em Colossenses 3:10 é termos a nossa humanidade refeita segundo a imagem daquele que nos chamou. Se eu passo a glorificar a Deus com aquilo que eu sou enquanto homem, imagem e semelhança de Deus, isso indica que eu sou maturo espiritualmente e que eu tenho maturidade espiritualmente. Se a minha vida está ligada a essas práticas de ascensão a Deus, então eu estou buscando uma vida espiritual e de crescimento e de maturidade espiritual. Perfeito. O Lucas ele compartilhou algo comigo na tarde sobre Samuel e Pedro. Dois personagens bíblicos que eu queria que você falasse sobre o nível de maturidade de ambos, né? Eles atingiram o nível de maturidade. E o Lucas ele fez um pensamento coligando tanto Pedro como Samuel. Que onda é essa, meu irmão? Falar igual o baiano, que onda é essa? Vamos surfar então. Eu fiquei refletindo, porque eu estava lendo Atos capítulo 10, e eu vi um momento em que Deus, por 3 vezes, manda Pedro matar e comer os animais que aparecem na visão. E eu me lembrei de Samuel, porque no capítulo 3 de 1 Samuel, Deus também chama Samuel por 3 vezes na noite, e o cronista ele justifica a ação de Samuel em achar que é Eli que está chamando, por eles ainda não conhecer a voz de Deus. E a informação que nós temos é que ele ainda era um menino. Sim. Então, eu mesmo já ministrei diversas vezes esse texto dizendo que o fato dele ser um menino, ele ainda não tinha experiências, não era maturo espiritual e por isso não reconheceu a voz de Deus. Só que me entregou Pedro no capítulo 10, porque nós estamos falando de um Pedro depois do Pentecostes, que enfrentou o Sinédrio dizendo mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Já tinha tido experiências. Tinha uma estrutura. Uma estrutura. E no capítulo 10 ter essa coragem de não obedecer a Deus. Então nós estamos falando de um homem que teoricamente maturo espiritual, conhece a voz de Deus, mas recusa por 3 vezes fazer aquilo que Deus estava falando em nome de uma religiosidade. Sim. E nós temos um menino que o texto justifica dizendo que não conhece a Deus, mas independente de não conhecer a sua voz, ele obedece, levanta e vai atender. Então nós temos os dois lados da história, voltando ao princípio, ao que o Samuel já tinha comentado, sobre essa questão que não tem idade, a maturidade. Porque, no meu ponto de vista, Pedro não precisava ser trabalhado mais em nada. Sim.
Pedro já estava pronto. Eu já tinha tido. Né? E a visão do capítulo 10 é justamente para trabalhar Pedro. Então, se Deus não trabalha ele não teria condições de atender o convite de Cornélio. Então, eu até quando fiz essa reflexão, eu disse assim, eu prefiro ser um menino aos olhos da sociedade, mas que atende o chamado de Deus, do que ser um religioso que não dá ouvidos à voz do Senhor. Você ter a questão da maturidade só de aparência, né? Sim. São coisas que você tem que viver na prática. Isso. E essa é uma conotação, e a gente vê que muitos pastores hoje dão oportunidades a jovens pastores, jovens obreiros, porque eles veem maturidade neste de desenvolver um trabalho, que é o que o Jonathan perguntou. Se a pessoa que está à frente precisa ter maturidade. Porque às vezes alguém que aparenta ter mais maturidade não tem. Aqui, às vezes, um jovem, a gente não está generalizando, Sim. mas nós estamos falando do que acontece. Às vezes a pessoa se agarra na sua carteira de muitos anos e fala, eu tenho, e quando, na verdade, para determinadas funções, o que Cristo exige são outras as características. Tem muita gente perguntando aqui também, e mais uma, eu quero selecionar uma pergunta aqui. Ser maduro espiritualmente precisa saber refrear a língua? Pega o sinal. Ou aí já é um costume das pessoas mesmo? É o Renan. É mau caráter. Renan Mendes. Já é mau caráter, já está respondido aqui, Renan. É mau caráter, é isso mesmo? Ser maduro espiritualmente precisa saber refrear a língua ou não? Ah, deve, né? Gente? Com certeza. É você saber colocar a palavra na hora certa. Eu não lembro agora o capítulo e o versículo, mas tem um texto em Provérbios que diz assim: até o tolo em silêncio será reputado por sábio. Então Renato Mendes. É você saber colocar a palavra na hora certa. Mesmo querendo falar outra coisa. Você respira, né? Como é o nome dele? O Lincoln, né? O presidente dos Estados Unidos, ele disse, se alguém te acha idiota, evite não falar, porque se você falar, vai confirmar a tese que a pessoa tem. Então, é uma brincadeira, mas que reflete algumas verdades, né? Isso é demonstrado com atitude. Se te aparecer isso aí, meu irmão, respira fundo, que você com certeza vai ter esse nível de maturidade de saber responder certo. Dentro do que o Gilberto perguntou, o Maicon Lopes comentou aqui assim, ó. Creio que os nossos pastores, vou ler da forma que ele escreveu, tá? As varas que estão ligadas na videira verdadeira e nós os frutos. Sendo assim, estamos adquirindo maturidade através deles. Sobre a participação da igreja, né? Sim. Então, através deles, nós nos tornamos maturos espirituais. São exemplos, né? E claro, né, eu vi ali no Instagram do Jonatas, alguém comentou que, se eu entendi bem, que a participação dele enquanto adolescente ou jovem nos trabalhos da igreja contribuiu muito, não atrapalhou. Quando eu disse que não vivi a minha adolescência, eu quis dizer como um jovem... Entra na normalidade. Tipo, você vê muito jovem hoje, adolescente, melhor dizendo, vivendo as brincadeiras do seu momento e tal, e às vezes eu não podia nem brincar, porque eu tinha que ser o exemplo para uma galera que estava ao meu redor. Então, nesse sentido que eu quis dizer. Mas em nenhum momento, né, foi prejudicial à minha vida, né? Muito pelo contrário, contribuiu muito, né? Senão eu não estaria aqui agora. Sim, com certeza. Nessa questão eu cito o seguinte: eu tive um excelente pastor em Minas Gerais. Foi o pastor que me criou, vamos assim dizer, né? Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu tive um outro pensamento acerca de todas as questões. Tanto questão de instituição, tanto questão de pensamento, de evangelho, de obra. E eu digo isso no sentido de um amadurecimento nos pensamentos. Então eu acho que em Minas Gerais eu tive uma escola mais árdua, vamos assim dizer, porque era uma outra forma de pensar, uma outra forma de trabalho.
E aqui em São Paulo eu tive uma abrangência maior, um crescimento maior, alguém que possa estar comigo dia a dia, galgando cada posição, cada dia. Eu acho que às vezes quando a gente encontra alguém assim para nos ladear e ir nos instruindo, porque nós temos essa necessidade, eu acho que é válido. E outra coisa, deixar bem frisado aqui, viu, gente? Se você é novo e está na frente de uma responsabilidade de algum cargo, enfim, eclesiástico, na sua igreja, e com certeza isso não está te interferindo, a sua vida ela vai prosseguir normalmente. Exatamente. Em questão do chamado, isso é benéfico, é bom. Sim. Não é? Isso é bom. Tá na função, tem certeza do chamado, e como foi falado aqui, Samuel foi chamado cedo, então participa, se envolva mesmo e faça a obra do Senhor, que Deus vai continuar te capacitando e te amadurecendo a você a galgar coisas maiores para a sua vida, para o seu ministério, pode ter certeza. Nós temos quantos minutos, Paulo? 2 minutos. Eu quero chamar a Tara Wells aqui. Cadê a Tara? Temos uma convidada mais do que especial. Vem aqui, Tara Wells. Ela é esposa do nosso pastor Samuel Silva e ela louva também. E rapidinho aqui ela vai trazer uma participação. Dá um beijinho na flor, como diz aqui a gente. Vem mais pra cá. Vamos ter que trocar aí o pastor Samuel. Vamos com calma que vai dar certo. Depois desse clima agradável, com amigos agradáveis, Deus abençoe a todos. Já quero fazer o agradecimento. Deus abençoe Samuel, Lucas, Giba. Amém. E a Taruel está aqui. Amém, amém, amém. Vai louvar e abençoar a sua noite aí, com certeza. Dê lugar, mulher de Deus. Paz do Senhor, pessoal. Amém. Vou cantar o trechinho de um louvor que eu gosto bastante, que é de quando o Senhor escuta, né, as nossas orações. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Convide Taruel. Canta muito, canta muito, canta muito. Fala seu contato, Taruel. Aproveita a oportunidade aí. Eita, Jesus. Suas agendas abertas. As agendas abertas. Instagram, Facebook, número da conta. É Tara Wells. O Instagram tá como Senhorita Wells. Olha, respeita a dona. Agora tem que mudar pra senhora. E as agendas é o marido que toma conta, Olha ele aí. que anota tudo pra mim. Então, é porque Samuel prega e ela canta, gente. A gente tá sempre em conjunto. Gente querida, Deus abençoe. Beijo no seu coração. Bom final de semana. Que a boa mão do Senhor Jesus lhe abençoe em tudo. E até a próxima, em nome de Jesus. Sexta-feira estamos aí. Acabamos de apresentar aqui na RBC, programa Uma Deb, União da Mocidade.